volta com o nosso Bom Dia Tropical nessa manhã de quarta-feira e agora tem bate-papo aqui no Bom Dia. Isso, hoje nós estamos recebendo o Dr. Anderson Azevedo, ele que é ginecologista, obstetra e sexólogo. Vamos abordar aqui diversos temas. E claro que você já pode participar com a gente pelo 995139696, tá bom? Lembrando que você nos assiste pelo radiotropical.com.br, também pelo aplicativo Rádio Tropical Minas. Dr. Anderson, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Tropical. Bom dia, Maiara, bom dia, Kekel, bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio Tropical FM. Bom dia, pessoal que está acompanhando junto ao app, ao site, aos meus seguidores, aos meus pacientes, amigos e aos meus funcionários da Clínica Progestar em Ipatinga. Bacana. Maravilha. Bom, vamos começar falando, né, sobre as ISTs. Antigamente as pessoas conheciam como DSTs, né? São as infecções sexualmente transmissíveis. Fala pra gente hoje quais são os casos, né, de mais frequência. A gente fala muito sobre sífilis, né, os riscos dessa transmissão e quais são os cuidados que as pessoas devem ter para evitar pegar esse tipo de doença, né, doutor? Ok. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês, de orientar o porquê que a gente chamava antigamente de DSTs e hoje a gente fala em ISTs, né? DSTs é a sigla de doença sexualmente transmissível. O que é isso? A pessoa está doente. Uhum. Não significa, hoje é diferente, que é IST, infecção sexualmente transmissível, porque a paciente pode conter o vírus, pode ter o vírus, por exemplo, do HIV e não está doente. Uhum. Né? Por isso a gente trocou a nomenclatura, não é mais DST de doença. Sim. É infecção sexualmente transmissível. Realmente, Maiara, a gente está muito preocupado hoje com a sífilis. A sífilis tem assustado muito. Principalmente eu que sou obstetra, tenho assustado muitos obstetras porque a gente está vendo uma ascensão muito grande da sífilis, sabe? E a gente sabe que a sífilis na gestação pode causar sérios problemas tanto para a mãe e principalmente para o bebê, que a gente chama de sífilis. A criança nasce, né? A criança pode nascer com sífilis. E assim, todas as DSTs praticamente, o cuidado, né, que todo mundo tem que ter, todo mundo sabe, né? Infelizmente, a maioria não coloca em prática o uso do preservativo. Uhum. O preservativo protege aí contra a maioria das infecções sexualmente transmissíveis. E além disso, né, a gente fala a questão do HIV, por exemplo, né, a AIDS. Hoje não tem tanto aquela preocupação que antes tinha, né? Porque acho que as pessoas meio que estão mais confiantes que não estão tendo mais essas transmissões, né? O que está acontecendo hoje é o seguinte, as pessoas, devido ao tratamento, né, tecnologia, a gente está com a tecnologia avançada em relação, não é tratamento, viu, pessoal? Não existe cura do HIV, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um tratamento eficaz, o tempo de vida, né, dos pacientes estão aumentando. Antigamente os pacientes faleciam com 30 anos de idade, hoje a pessoa convive com o vírus, né? Anos e anos. Então, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão, assim, relaxando mesmo em relação à prevenção, né? Que, se eu pegar, já tem medicamento. Eu tenho um amigo, um parente que convive com HIV, tranquilo, porque vai lá e toma um medicamento sem saber, né, que podem haver complicações. E o remédio são medicamentos muito fortes, que pode ter, o paciente, né, pode apresentar efeito colateral. Então, assim, o fato de ter tratamento, não tem a cura do HIV, mas tem tratamento, não significa que a pessoa pode também, assim, não preciso mais de me cuidar, negligenciar, não preciso, né? De usar o preservativo. Né? E até porque não vem escrito, né, no rosto da pessoa que tem ou não. Não vem escrito, esse é o grande problema, né? Há muito tempo atrás, quando não existia tratamento, as pessoas batiam o olho assim nos olhos, sabe, essa pessoa aqui tem HIV, né? Porque era aquele emagrecimento, pareciam manchas pela pele e tal. Hoje, não. Pessoas saudáveis, pessoas bonitas, pessoas, assim, de classe alta, bacana, né? Hoje, assim, há muito tempo atrás, eram doenças que eram relacionadas diretamente a pessoas homossexuais, né? Era doença dos gays, hoje a gente sabe que não é. Então, assim, igual você falou, não tem escrito na testa assim, olha, eu sou portador ou portadora de HIV. Certo? Exatamente. Então, o cuidado tem que prevalecer. Lembrando que nós estamos com uma doença que surgiu aí, que está, né, preocupando o mundo, que é a Mpox, e disse que ela também pode ser transmitida sexualmente. Sim, pode ser.
Pode ser transmitido sexualmente. E uma coisa também que eu gostaria de deixar claro, pessoal, que sexo não é apenas a penetração, né? Porque o sexo oral também transmite, né? As DSTs, as ISTs, desculpem. Então, assim, vou fazer sexo oral, não tem risco de pegar? Tem. Né? Inclusive, sexo oral entre homem e mulher, existem as camisinhas, né, femininas que eu oriento usar. Excelente. Bom, então agora nós vamos falar, né, agora, pegando mais aí o público feminino, que existe muita dúvida em relação à menopausa. As mulheres aí, né, após os 40, Sim. que já começam a surgir algumas dúvidas, os sintomas, né, da menopausa. Como que a pessoa identifica que ela está entrando, então, nesse período da menopausa, doutor? Olha bem, Mayra, a gente tem duas fases. Uma fase que antecede a menopausa, a gente chama de climatério. A paciente, ela começa a queixar assim, doutor Anderson, a minha menstruação já não está mais vindo direitinho, sabe? Ela tá falhando, ela fica 2, 3 meses sem vir, aí depois vem de novo, aí depois ela volta, vem 2 vezes por mês, aí eu já começo a pensar nessa fase que é do climatério, tá? Começam aquelas ondas de calor, que a gente chama de fogachos, então a paciente começa a apresentar esses sintomas, que não é ainda a menopausa. A menopausa mesmo, a gente faz o diagnóstico quando a pessoa está 1 ano sem menstruar, tá? Então, ficou 1 ano sem menstruar, doutor Anderson, eu estou 1 ano sem menstruar, provavelmente ela está já fazendo a menopausa. Mas com quantos anos eu vou entrar na menopausa? Isso aí vai muito de cada organismo. A gente sabe que quanto mais cedo a menina menstrua, mais cedo ela pode vir a entrar na menopausa. Isso não é a via de regra, tá? Há tempos atrás, as meninas menstruavam com 12, 13, até 14 anos. Hoje, há um tempinho atrás, eu atendi uma menina, uma criança que menstruou aos 8. Eu conheço quem menstruou aos 9. Pois é. Então, assim, essas pessoas que têm um histórico que menstruam mais cedo, elas têm uma tendência de fazer menopausa mais cedo. Quem menstruou mais tarde, fazia menopausa mais tarde. Mas assim, a média de faixa etária de entrar na menopausa é aproximadamente aí, lá pelos 50, 50 e poucos Doutora, anos. eu tenho uma dúvida. Por que as pessoas estão ficando mais precoces em relação a isso? Principalmente as mulheres. Antigamente a gente sentia que a formação de uma menina era ali para 14, 15 anos. Hoje em dia as meninas já estão se formando mais novas. Que atribui-se a quê, doutor? A alimentação, né? Essa alimentação mais louca que a gente tem hoje em dia, muita coisa química, muita coisa industrializada. O que se dá isso, doutor? Eu acredito que seja mesmo pela isso que você falou, né? Mudança de hábitos de vida. Hoje a gente está tendo aí muitas coisas que a gente fazia quando a gente era mais velho, por exemplo. Eu fui dar o meu primeiro beijo na boca, hoje tinha 12 anos. Eu estou fazendo o pré-natal de uma criança de 13 anos que engravidou com 12, entendeu? Então, assim, a gente está tendo mesmo uma tendência a evoluir para as crianças estarem, né, ovulando, menstruando aí precocemente. Eu aproveito aí a deixa para falar sobre a educação sexual Exatamente. na criança, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas crianças que estão menstruando muito cedo. O que eu percebo é que os pais estão deixando a educação sexual das crianças para a escola. Isso não pode acontecer. Tem que começar em casa. Tem que começar em casa. E, claro, assim, na internet a gente encontra vários sites legais que eu posso passar para vocês depois, que, claro, assim, eu acho que a educação sexual, gente, a partir da hora que a criança já começa a ter ideia que ela é um ser humano, ela já tem que ter uma ideia de que é uma relação sexual, de que é um assédio sexual, Exato. né? E claro que a gente vai orientar, diferentemente, sim, crianças de faixa etária de 3, de 7, de 9, de 12, de 14 anos, tem orientações diferentes. Cada uma na sua linguagem, né? Linguagens diferentes, né? Por exemplo, uma criancinha de 3 anos, você vai virar para ela e falar assim, olha, filhinha, se alguém encostar a mão aqui na pepeca, não pode, tem que contar para a mamãe, tá Exatamente. bom? Então, assim, são fases diferentes, né? E a educação sexual, gente, tem que ser em casa, tem que conversar, porque, assim, tá assustador
o número de adolescentes na gravidez na adolescência, que coloca aí muito em risco a vida, tanto da mãe quanto da criança, do recém-nascido. Exatamente. Até porque é um processo, a gente sabe que não é um processo fácil, a gestação. É um processo difícil, assim, eu já dei aula. Quando eu terminava o semestre, eu perguntava aos meus alunos assim, as alunas, né? E aí, meninas, vocês vão querer engravidar? Elas falavam assim, prof, é tanta coisa que pode acontecer que você coloca até medo na gente. Uhum. E realmente, gente, assim, quando vai tudo bem, pré-natal tranquilo, a gravidez corre tudo bem, ótimo. Mas quando também começa começa a dar problema, começa a dar diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Então, assim, a gravidez eu não posso falar que é 100% seguro. Uhum. E principalmente hoje, que a gente está com a decadência muito grande na assistência pré-natal, sabe? A qualidade da assistência pré-natal. Então, assim, para uma pessoa que já tem lá seus 30 anos, já é complicado a gravidez, imagina para uma criança, igual eu estou fazendo no pré-natal, de 12 anos, né? A menina, ela nem sabe o que está acontecendo. Ainda ela é uma menina mais baixinha e pequenininha, sabe? Eu estou até vendo que quando ela ganhar, vai ser uma criança brincando de boneca. Uhum. Realmente. É muito sério, né? Esse assunto aqui é importante a gente certeza. trazer, né, e informar sobre isso. As pessoas, às vezes, têm alguns tabus. Não, mas falar sobre isso, ainda tem vergonha de falar sobre isso. E precisa ser falado, gente. Tem muita vergonha. Um dia, uma amiga minha falou assim, olha, eu falei que ia viajar, eu e meu marido e os meus meninos iam ficar em casa. Eu desisti de viajar, o meu menino virou para mim, um menino de 7 anos, falou assim, mãe, sério, você não vai mais viajar? Porque a gente tinha programado já de sair. Eu virei para ela e falei, você já ensinou sobre camisinha e tudo? Ela falou comigo assim, mas Anderson, já? Eu falei assim, claro, pega uma banana, alguma coisa, compra uma camisinha, pega uma camisinha e mostra, meu filho, se for fazer algum dia, é assim que usa, entendeu? Então, assim, igual o menino achou ruim dela ter desistido da viagem, que o programa que ele já tinha feito, ela nem estava sabendo. Olha só. Como é que estão? Olha como é que tá. Até porque a juventude hoje em dia, a molecada já tem um acesso à informação que antigamente não se tinha, né? Hoje em dia, a molecada num aparelho de celular descobre coisa que do arco da velha. Então, se tem que ter uma vigilância muito, muito séria nisso, e principalmente nessa questão da educação sexual, que não é um tabu, por incrível que pareça. Tem tanta coisa ruim nesse país que se faz, né? Agora, uma coisa séria que é a educação sexual, se tem esse medo, esse tabu. Não vou. Como é que eu vou falar sobre, né? Como é que eu falo isso com a minha filha? Isso não pode acontecer. Mas faz uma porra de cagada. Mas falar da educação sexual com a filha ou com o filho, não faz. É verdade. Olha só, tem uma ouvinte nossa, ela mora lá na região serrana do Rio de Janeiro, e ela falou o seguinte, olha, minha filha entrou na puberdade precoce aos 7 anos. Ela está em tratamento. É seguro o tratamento? Depende do tratamento. É igual eu tive uma paciente de 8 anos que chegou, a mãe dela levou, né, a criança para consultar comigo e falou assim, doutor Anderson, ela parou de ir na escolinha. Porque ela começou assim, um dia ela estava lá dentro da sala de aula, ela começou a menstruar em um volume muito grande e sujou a carteira onde ela estava sentada, sujou o chão, os coleguinhas ficaram gritando, olha tia, ela está morrendo, olha lá, e ela não quis mais voltar para a escola. Então assim, a gente tem sim que tratar essas crianças, né? Porque como é que uma menina fica numa situação dessa? Com certeza. Aí, a ouvinte... sim, a gente tem que tratar, agora depende de que tipo de tratamento, né? Normalmente o tratamento é feito com anticoncepcional, tá? Mas é claro que é um anticoncepcional específico para essa faixa etária. Eu não vou passar para um menino anticoncepcional de 8 anos para a mesma que eu passo de 30, de 25 anos, né? É com a dosagem bem menor de hormônio. Então, é específico ali só mesmo para controlar o fluxo e também não é o uso constante, não é direto. Controlou o fluxo, a gente pode estar suspendendo, tá? O que acontece, ela identificou o nome? A Silvânia. Silvânia, o que acontece é o seguinte, as meninas têm, vocês, né, mulheres, que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise e ovário. É uma ligação que tem entre o cérebro de vocês e os ovários. Quando vocês nascem e vai lá 2, 3, 4, 5 anos, essa ligação ela ainda não está feita. Vocês não nascem com essa ligação, com essa comunicação pronta.
À medida do passar dos anos, o cérebro conversa com o ovário. Olha, agora está na hora de ovular, agora está na hora de menstruar, entendeu? Então, até que esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário, ele fique estabelecido, a criança pode vir a desenvolver esses quadros de sangramento. E o anticoncepcional vem ajudar a gente nesta fase aí, para controlar esse fluxo aumentado, tá? E, assim, melhorar a qualidade de vida da criança. Mas eu não sei, né, o que ela está usando. Ela disse que ela está tratando com endócrino pediátrico. Ótimo, o endócrino pediátrico é um endocrinologista, né, responsável, né, mais pela criança, e ele, assim, tem muito conhecimento para estar tratando desses casos. E provavelmente, não sei, claro também, gente, assim, eu estou falando que é anticoncepcional, mas a gente tem que fazer uma avaliação, né, geral da criança para saber, olha, não tem nada, não é outra coisa a não ser o hipotálamo, hipófise, ovário que não está funcionando ainda. A gente tem que afastar outras causas. Não tem nenhuma outra causa, aí sim a gente vai propor um tratamento. Já que nós citamos a respeito do fluxo menstrual, até que ponto, por exemplo, tem pessoas que têm menos, principalmente quem faz uso de anticoncepcional, né, costuma reduzir, já nem é chamar de menstruação, e sim um sangramento, né, que você dá aquela pausa. Então, quando esse fluxo, ainda assim, tomando anticoncepcional, ele vem muito forte a ponto de causar algum vazamento, coisa do tipo, é preocupante ou pode ser considerado normal? É preocupante. Assim, eu já tive uma paciente que ela falou comigo, doutora Ana, eu menstruo 15 dias por mês. Eu falei, nossa, 15 dias? Ela falou assim, e pra mim isso é normal. Eu falei, mas você quer... Ela falou comigo, eu já fiz ultrassom, já fiz ressonância, não tem nada, isso pra mim é assim, não tem nada. Eu falei, nossa, mas você quer que eu te passe um medicamento pra gente estar reduzindo esse fluxo seu, né, pra você não ficar tantos dias sangrando? Ela falou assim, não quero, pra mim isso é normal, o meu organismo é assim, eu me sinto bem assim, entendeu? Aí eu falei, então tá, se você se sente bem. Ela falou, ela até usou a expressão assim, eu me sinto mulher assim. Então, ok, é o fluxo dela que é assim. Agora, uma paciente que menstrua lá 4, 5 dias, 6, começa a menstruar 8, 9, 10, 11, 12 dias, aí é preocupante. Tem alguma coisa ali que está fazendo, né, que está causando esse sangramento em excesso. Tá? Mas e a intensidade? Vamos supor, a pessoa menstrua 3 dias, 3, 4 dias, mas vem muito intenso nos primeiros dias. É normal? Isso que eu tô falando, pode ser normal desde que foi normal foi assim a vida inteira, entendeu? E o que não pode acontecer, por exemplo, doutor Anderson, o meu fluxo nos 3 primeiros dias é bem aumentado, mas depois vai diminuindo e acaba. Aí passa um ano, doutor Anderson, você lembra que eu te falei que o meu fluxo era 3 dias aumentado, aí depois diminuiu, agora tá ficando 7 dias muito, e depois para. Aí eu já me preocupo. Agora, se a pessoa a paciente já vem daquele histórico todo lá, que ela já foi assim a vida inteira, então é do organismo dela, tá? Correto. Tem um ouvinte aí que mandou a pergunta. Temos sim. Temos o Aguinaldo Reis aqui que mandou uma pergunta. Ele sempre participa com a gente aqui no WhatsApp e tá lá, mandando aqui a pergunta, a dúvida dele. Bom dia mais uma vez, Aguinaldo. Bom dia, Kekel. Bom dia novamente também, Mayra. Bom dia. Doutor Anderson, a pergunta que eu faço é: os pais são portadores de HIV, né, o AIDS, e os filhos têm filhos e os filhos nascem também portadores. Depois, inclusive, se manifesta e é assim que descobre que os filhos são portadores. Esse adolescente cresce e passa a ter sua vida sexualmente ativa. Ele é portador do vírus e ele também ele transmite, né, passa a ser uma IST, né? Ele consegue transmitir a AIDS para outras pessoas ou a cura, porque, né, consegue ficar autoimune com, né, o desenvolvimento da vida. Tá. E se esse rapaz ou moça, né, portador do HIV, consegue ter filhos sem o vírus, e já tem cura para AIDS? Desculpa, como é que é o seu nome mesmo? Aguinaldo Reis. O Aguinaldo, é o seguinte, primeiro, hoje a gente tem, se uma mulher, né, ela é portadora de HIV, se ela faz o tratamento direitinho, a criança tem, assim, quase 100% de chance de nascer sem o vírus, tá? Então, provavelmente, essa menina ou esse menino aconteceu alguma coisa que, infelizmente, ele adquiriu o HIV. Como eu disse no início, a gente tem tratamento para o HIV, ou seja, a gente consegue
diminuir bem a carga viral do paciente até zerar a carga viral do paciente. Do paciente. Mas transmite sim, tá? É transmissível. Eu tive um casal uma vez em que um dos dois eram portadores e queriam ter filhos. Para isso, teve todo um processo que a gente faz. A gente tem que fazer uma coleta do espermatozoide, tem que fazer um exame no espermatozoide para ver se o espermatozoide tem né, o vírus, entendeu? Porque pode sim, a pessoa pode transmitir, né, para outra pessoa. Ele pode sim transmitir, porque não existe a cura da AIDS, existe o tratamento. Muito bem. Doutor, tenho uma dúvida também. Com essa vida de hoje, né, muito tumultuada e com os recursos da medicina, né, o homem vem usando aí, ao longo desse curto período aí, os famosos remedinhos estimulantes, né, para o ato sexual, né? Então, nós temos vários aí, não vou citar nomes aqui, mas enfim. E eu vi recentemente pela internet aqueles famosos vídeos, né, em que um cara se intitulava Doutor e dizia o seguinte: porque se tem um mito de que, por exemplo, eu vou citar o Tadalafila, que é um conhecido aí que todo mundo agora, até música já tem aí, né, com o nome desse remédio. Enfim, né, que as pessoas ficam com medo de uma reação cardíaca e nada. Esse remédio foi criado para o controle de pressão e da função cardíaca também. Isso procede, é verdade ou é mentira, doutor? O que eu falo é o seguinte, gente, aí nós entramos, né, nas disfunções sexuais, né, que no homem, no caso você está falando de disfunção sexual erétil. O que eu falo sempre com as minhas pacientes, que eu coloco nas minhas postagens no Instagram, no Facebook, nunca se automedique. Sabe? Sempre procure uma assistência médica, sempre procure a opinião dos homens, né? No caso um urologista, um sexólogo, para estar avaliando o caso, porque não significa que isso aqui é bom para mim, que vai ser bom para você também, entendeu? E o problema está sendo o seguinte: muitos desses medicamentos são vendidos em farmácias sem necessidade de receituário e prescrição médica, né? Então vai lá e compra, né? Também não vou citar nome comercial, vai lá e compra e usa, e depois, assim, por exemplo, se é para tomar 30 minutos antes da relação sexual, não, eu quero ser o cara, eu vou tomar 3, entendeu? E depois vem com a complicação. Depois, por exemplo, uma das complicações é o priapismo, que o paciente tem ereção e não consegue, causa muita dor, tem ereção e a ereção não acaba, entendeu? Então, assim, gente, não se medique de forma alguma, independente para qual doença que for, sabe? Eu fico muito preocupado com isso. De ir lá e na farmácia comprar um remédio, porque é o que eu falei, não significa que é bom para mim, que é bom para você, que é bom para você, que vai servir, que vai dar certo. Cada pessoa reage de uma forma, né? Não, e a gente vê hoje em dia o seguinte, os jovens, né, tomando isso de uma forma descontrolada, né? A gente vê um adolescente tomando, um jovem de 20 e poucos anos, usando esse artifício, né? Até para querer se vangloriar, etc e tal. Mas é preocupante, né? Ficou uma forma assim desenfreada desse tipo de uso desse medicamento, né? Mas doutor? Tem pessoas de idade também que fazem tomam uso também, disso. exatamente. O que acontece, na verdade, é o seguinte: esses medicamentos foram feitos exatamente para quem tem disfunção erétil, né? Para os adolescentes aí que estão ligadinhos aqui na gente, o meu conselho, gente, é assim, não usem. Porque se vocês começarem a usar esse tipo de medicamento agora, e vai passar uns anos, a gente tem resistência a medicamento, tipo assim, vai passar um tempo, os medicamentos não vão mais fazer efeito, entendeu? Então, se vocês, assim, um adolescente que não tem problema nenhum em relação à ereção, né? E vai começar a usar esses medicamentos, quando chegar a hora mesmo dele precisar de usar, o medicamento já não vai funcionar, o medicamento já não vai ter efeito, entendeu? Então, minha orientação para os adolescentes, né, os jovens que não têm problema de ereção, que não usem esse tipo de medicamento para ficar assim, eu vou ficar mais potente, eu vou ter uma melhor, um melhor desempenho na cama, entendeu? Deixe para usar na hora que precisar. E muitos ainda usam isso com a bebida alcoólica, né, doutor? Exatamente. Que vão para uma festa e tal e usam o remédio associado à bebida alcoólica, que é pior ainda, né? Pior ainda, e potencializa mais o efeito, né, do medicamento, e assim como também os efeitos colaterais, né, os riscos que podem acontecer também aumentam.
A Leile Maria, ela fez a seguinte pergunta. Doutor, algum tipo de mal... faz algum tipo de mal à mulher tomar anticoncepcional diariamente para não menstruar? Nossa, isso aí, adorei. Leile, bom dia. Essa pergunta sua é ótima. Eu sou totalmente a favor da amenorreia. A amenorreia é quando a paciente toma um medicamento para parar de menstruar. Sabe? Porque chega a paciente para mim e fala assim, doutora Ana, pelo amor de Deus... Gente, isso é assim, muito comum. Gente, pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus, olha aqui, eu fico 10, 12 dias menstruada e 15 dias de TPM. Assim, dá vontade de matar meu marido, eu fico muito nervosa, fico sangrando, é muito sangue. Teve uma que me falou uma vez, assim, que ela sangrou tanto à noite, que sujou a cama, sujou o forro e sujou o colchão desse, tem que lavar, mandar trocar o colchão, entendeu? Então, eu sou totalmente a favor, tá, do uso contínuo de anticoncepcional para a paciente parar de menstruar. Esse casal que... essa paciente, né, que sujou a cama lá, que sujou o colchão, ela chegou para mim e falou, doutora, me socorre, que o meu casamento está acabando. Por causa da minha menstruação e por causa da minha TPM. Claro que eu fiz uma investigação para saber se não tinha nada, viu, gente? Anormal, né? Uma das coisas, aproveitando para falar para vocês, que podem causar esse sangramento excessivo são os famosos miomas, pode ter o pólipo uterino, pode ser uma endometriose que causa também, né, muita cólica, sangramento excessivo, ou a paciente pode começar a desenvolver esse sangramento aí. Aí ela voltou depois, aí eu passei, não era nada, era só o fluxo dela mesmo estava aumentado, passei o medicamento para ela, de 2 meses ela voltou, ela e o marido. Aí eu pensei, sim, deu ruim, né? Eles foram lá me agradecer, falou, doutor Anderson, você salvou o nosso casamento. Aí ele me contou, porque ela estava assim, não estava dando. Como é que você convive com a mulher? Que 15 dias numa TPM, assim, quase de me matar, me puxar meu cabelo, e 15 dias menstruado, né? Então, tirando, assim, causas base de sangramento, eu sou totalmente a favor. Agora, pessoal, muito importante, medicamento que é aquele para dar pausa, tem que dar pausa, tá? Se vem aquele lá, por exemplo, que tem 21 comprimidos, tem que dar pausa de 7, tem que dar pausa de 7. Nós temos hoje no mercado medicamentos que é de uso contínuo. O que não vale é pegar um que tem que dar pausa e emendar, entendeu? Então tem que deixar isso bem claro aí na cabeça das pacientes. Então, vamos supor, mas em uma ocasião específica acontece, às vezes a pessoa que faz o uso do medicamento de 21 dias, né? Ah, tem uma viagem, vai para uma praia, aí emenda a cartela para evitar. Festa, uma vez ou outra não tem problema não, tá? Ai, doutor Anderson, olha, é no dia da minha lua de mel, eu vou estar menstruada. Eu posso emendar a cartela? Eu falo, pode. Né? Uma vez só, um mês só. O que não pode é fazer isso de uso contínuo, eternamente. Ok. Opa, muito bem. Olha, o papo foi interessantíssimo. Queria agradecer muito a presença do doutor, viu? E já reforçar e renovar um convite para que ele possa vir outras vezes. Um bate-papo muito interessante, muito esclarecedor. A forma como o doutor fala é uma forma bem, né, popular, fácil de entender. Fácil de entender. Acredito que a gente deva ter passado muitas explicações, ter tirado muitas dúvidas aí dos nossos ouvintes, não é, Mayra? Exatamente. Doutor Anderson, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Sim. Então, mas fica outras pautas para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Informar a população, sabe? Eu tenho eu gosto muito disso. Sim. Dessa interação com a população, com a comunidade. Eu acho que nós, como profissionais da área da saúde, vocês como profissionais da imprensa, a gente tem que, da maneira que a gente pode, ajudar, né, a tornar aí o nosso país um país melhor de viver. Com certeza. Deixa o seu Instagram, doutor. Meu Instagram é dr.azevedo, dr. de Dr. Anderson Azevedo. Isso. Muito bem.